Então, assim, como estamos falando aqui direto, estamos evoluindo, estamos num ambiente de pandemia e vai ter o pós-pandemia e o anti-pandemia. Isso vai mudar muito, ok? Legal. Desculpa interromper, eu achei que isso seria plausível falar aqui. Muito, muito pertinente. Ó, okay. Posso completar um negocinho só? É bem rápido. Veja, o que a gente precisa observar é que estava lendo uma matéria falando justamente a respeito dessas questões em relação a uma pesquisa que saiu de um grupo de empresários, tá certo? De todo o Brasil. Eles disseram o seguinte: boa parte das minhas atividades eu venho hoje desenvolvendo no ambiente remoto. A tendência natural que nós vamos ver é uma mudança significativa em relação a algumas funções, algumas áreas nas organizações que vão, na verdade, trabalhar numa boa parcela do seu tempo no ambiente remoto e uma outra parcela no ambiente presencial. Ou seja, a gente vai ter, não só na educação, é importante observar isso, a gente vai ter também no ambiente empresarial uma mudança para um regime híbrido. E em esse regime híbrido, passando a funcionar, é claro que algumas legislações vão ter que ser ajustadas para atender a essa realidade. E aí sim, por exemplo, 50% da internet poderá vir a ser paga, né, pela empresa para poder subsidiar o trabalho. Equipamentos de informática que hoje estão, por exemplo, disponíveis na empresa para que o funcionário utilize, eles poderão ser subsidiados para que o funcionário possa passar a utilizar em casa. Ou seja, vai haver, sem a menor sombra de dúvida, uma redistribuição desses custos, até porque os próprios custos operacionais das empresas vão baixar de forma significativa. Energia, aluguel, entre tantas outras coisas, ok? Só para contribuir aí, Anselmo. Foi muito bom. Ó, só completando aí o que vocês colocaram, muito bem colocado, lembrando que a gente tem uma consolidação das leis trabalhistas bem antiga, viu? Há mais aí de quase 80 anos que isso vem sendo montado aí e tal. E, então, essas disputas entre empregado e patrão vão existir sempre, né? Então, isso a gente não adianta, por mais que se faça, sempre vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, e vai. A única coisa que impede, né, de que continue, por exemplo, de tudo que vocês falaram aí, né, se tem que pagar ou não tem que pagar, realmente é quando chega no Supremo, e o Supremo vai criar uma jurisprudência, e aí então aquilo realmente é lei. Mas, na verdade, no Brasil, a lei só é lei quando é criada uma jurisprudência e pronto. Aí, a respeito disso, acabou. Tem uma jurisprudência, número 19.399, e acabou e pronto. Enquanto não tiver, vai ter tudo isso que vocês falaram, né? A gente vai pegar, vai voltar, não vai fazer, mas... Pegando um gancho aí, eu queria falar para vocês também o seguinte, ó, toda lei foi criada devido a isso mesmo, né? Quando tem uma ilegalidade, ou quando tem uma pendenga, aí tem que precisar criar uma lei, né? Enquanto que não devia ser assim. Foi citado muito bem aí por Jorge, que antes as punições, né, eram por crimes civis, né? E não por um crime cibernético. Para que criar uma nova lei para um crime cibernético? Só para dizer que é um crime cibernético. O Jálvaro falou aí muito de ética, né? E eu fico pensando assim, ou tem ou não tem. Né? Essa coisa da gente ficar criando... Jálvaro falou uma coisa muito interessante, que a gente tem aí uma Constituição, uma das maiores do mundo. Sim, ninguém conhece, enquanto que a gente pega uma Constituição, por exemplo, dos Estados Unidos, né, e a gente vê que é muito pequenininha lá, né, 4, 5 folhas, e resolve tudo. Então, isso é uma coisa que é cultural, e a gente talvez leve isso por mais tempo. Mas, continuando aí, eu só queria falar um pouquinho aí, para terminar, e a gente falar isso aí, pensando um pouquinho em... As pessoas fazem muita confusão em terceirização, trabalho externo e home office. Professor Rafael, dá um exemplo aí de um trabalho externo. Oi, professor Anselmo.
Temos várias atividades hoje que a gente pode estar desempenhando aí, né, em home office. Temos aí o exemplo do nosso amigo professor Jálvaro, que exerce também a atividade de consultoria, né? E não necessariamente a gente precisa de um ambiente físico para se ter uma empresa hoje, né? Ou a gente pode ter uma caixa postal para receber as correspondências e tudo mais. E a gente pode utilizar daquelas empresas que oferecem hoje o cowork, que é aquele trabalho em que eles têm aí uma estrutura montada para a gente apenas participar em reuniões, participar em eventos para atender clientes ou algo do tipo. Legal. Fora a consultoria, temos várias outras atividades aí que podem ser exercidas em home office, como os próprios, em alguns casos, né, que a gente já discutiu anteriormente, como alguns youtubers, alguns streamings, e vários outros, que me fugiram agora o pensamento. Olha, a gente tinha combinado mesmo isso, e Rafael, né, só para que eu pudesse explicar, né, essa confusão que Rafael fez foi proposital, e a gente tinha combinado isso antes, porque trabalho externo não é home office, né? Trabalho externo é aquele trabalho, né, Rafael? Lembra que você deu um exemplo ontem muito bom da sua participação, que você tinha um trabalho, que você trabalhava com uma empresa e você prestava consultoria. Quando a gente trabalha para alguém, a gente presta consultoria, e a gente vai lá para a empresa e preenche relatório e faz tudo, então a gente está fazendo um trabalho externo. Quando a gente vai montar fio aí pela rua para instalar a internet, isso é um trabalho externo, isso não é home office. Então, trabalho externo é quando... um office boy que sai de manhã, não sei, um mensageiro que sai de manhã para entregar as correspondências da empresa ou para fazer um depósito no banco e tudo, ele passa o dia inteiro fora, ele está praticando um trabalho externo e não um trabalho de home office. Um carteiro também, é trabalho externo, não é home office. Então, é importante que a gente possa dizer isso. Professor Alberto, me dê um exemplo aí, agora a gente não combinou nada, hein? Me dê um exemplo aí de trabalho terceirizado. Ô, professor Anselmo, trabalho terceirizado, vários exemplos aí. O vigilante que toma conta da escola, certo? Está lá, o único servidor, acredito eu, que está na escola técnica, é o vigilante. É um serviço terceirizado pela Secretaria de Educação. As pessoas que estão fazendo a limpeza no dia a dia lá da escola, certo? É um serviço terceirizado. As pessoas que fazem a comida na hora do almoço, do lanche lá da escola, é um serviço terceirizado. Terceirizado é todo aquele... Antes, até 2017, a terceirização ela atendia apenas as atividades meio de cada organização, de cada empresa. Tá? Então, atividades meio, por exemplo, na escola, a atividade meio de vigilância, de limpeza, de alimentação, atividade meio. Jamais poderia ser o trabalho do professor, que é a atividade final, a atividade fim da organização, tá? Que é lecionar, que é educar, que é escolarizar, certo? É a atividade fim da escola, jamais ela poderia ser terceirizada, tá? Mas em 2017, com a lei da terceirização, é possível sim, nos dias atuais, termos atividades fim de cada empresa ou de cada instituição ser terceirizada. É isso aí, professor Anselmo. 10. Então, ficou bem distinto, né? Então, o trabalho de home office é aquele que a gente vai fazer remotamente. A gente vai estar em casa e a gente vai fazer remotamente. Como vocês falaram de coisas antigas aí, né? Acabou. Eu finalizar. Então, como vocês falaram de coisas antigas, isso vem há muito tempo. As costureiras ainda continuam fazendo, por exemplo, né, já vinham fazendo isso também é um trabalho remoto, né? Se ela for registrada na empresa e ela for praticar esse trabalho em casa, também a gente pode considerar isso como um trabalho remoto. Professor, mas tem que ter internet. Mas ela tem internet e ela tem lá para dizer para ela qual é a linha de produção, o que ela tem que produzir, o que é que está faltando, e ela vai dando esse feedback para a empresa e tudo. Queria
dizer que estou muito contente aqui, principalmente, né, de ver a professora Tati, que já foi nossa coordenadora, já foi nossa colega, e é uma satisfação muito grande, né? Professor Maurício, professor... faltou o nome dele, agora a gente chama ele de Puff toda hora. Ângelo. Me ajude aí. Ângelo. Professor Ângelo também, viu? O nosso diretor, a nossa coordenadora Ceneviva. Enfim. Não, mas para finalizar, a sua palavra só não é binária. Daqui a pouco eu vou passar para a Fernanda ainda. Calma aí. Eu sei disso. Eu estou aproveitando o meu minuto para poder falar isso todo para esses colegas, que eu sei que... então, aos alunos, principalmente, tá? Muito grato por vocês estarem aí, né? Até uma hora dessa, e não arredou o pé, e, nota 10, viu? Pronto. Muito obrigado, Selma. Eu, particularmente, eu aprendi a não falar o nome das pessoas, que eu sempre vou ter que esquecer alguém. A gente está fazendo 3, 4 coisas aqui, então a gente acaba esquecendo o nome de alguém. Mas, pessoal, eu queria dar um exemplo bem prático hoje em dia e passar a palavra para o professor Fernando, para ver se ele já passou por isso, que é essas ferramentas que vão ser novas, vão ser ferramentas readaptadas, e vão ser ferramentas que a gente tem que tomar o mais alto controle e precisão. Como? Para o pessoal de TI, ok? Eu vou dar um exemplo que é o famoso comando shutdown. Então, você pega numa máquina lá e passa o shutdown sem parâmetro, ele vai fazer uma funcionalidade. Mudando o parâmetro, vai fazer outra. Então, o que acontece? Nesse meio termo de passar o parâmetro ou não, se você der um comando, por exemplo, para reiniciar a máquina e desligar, é algo bem simples, né? Para quem está com a máquina bem próximo a você. Mas imagine essa máquina em Fernando Noronha, dentro de um cofre, onde você foi lá, em vez de mandar reiniciar a máquina, você apenas mandou desligar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a utilização dessas máquinas, ok? E a respeito do pessoal de administração, um exemplo simples seria a utilização de vírgula. Então, tem vários exemplos aí na internet que a utilização da vírgula no seu local, ela faz uma diferença muito grande, ok? Na comunicação do texto. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Fernando, para ele falar um pouco mais sobre as ferramentas, ok? E quais ferramentas nós podemos usar, ou melhor falando, o que essas ferramentas podem mudar na nossa vida, o que a tecnologia em si, o que é o que o senhor almeja, daqui para frente, o que essa tecnologia vão mudar no nosso dia a dia. Professor? Pois não. A gente faz um link, tá? Com ferramentas, equipamentos, tecnologia, internet, modernidade, rapidez, agilidade e avanço. Sem dúvida, todas essas palavras que eu coloquei aqui, ela trouxe um avanço muito grande para a educação. Eu estou falando de educação porque, primeiro que foi me dado essa parte, essa incumbência de falar sobre as ferramentas e tecnologias na área da educação, tá? Mas isso aí também, ele trouxe, como já foi falado, como já foi dito aqui, algumas complicações, até por mim eu já falei isso aí, tá? E algumas complicações ela traz, como já foi dito aqui pelo professor Jálvaro, os crimes cibernéticos, né? O professor Jorge também falou sobre a lei 2012, de 30 de novembro de 2012, a lei 12.737, que foi a lei chamada Carolina Dickmann, né? Que trouxe o Marco Civil da Internet, que antes a gente não tinha uma lei específica para tal punição, hoje a gente tem. E aí vem as questões de como usar essas ferramentas da melhor forma, tá? Ora, nós temos vários segmentos, digamos que várias mídias, né, que podem nos ajudar, né? Se a gente voltar um pouquinho atrás, e ontem eu mostrei aqui para vocês a ficha telefônica de orelhão, cartões telefônicos, né?
coisas antigas que a gente usava como ferramentas tecnológicas para nos auxiliar,